Gente, paz do Senhor Jesus. Então, vamos conversar sobre Deus? Glória a Deus. Aleluia. Vamos conversar sobre Deus? Vamos. Aleluia. Quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. E essa palavra vai falar com você, vai te despertar em algumas áreas da sua vida. Tem coisas que parecem tão óbvias, né? Que a gente acha que não precisa, mas precisa. A gente precisa fazer. E tem coisas que parecem que não são necessárias. Não, não é possível. É possível. É necessário. E eu quero compartilhar essa palavra com o teu coração. Eu vou ler um pouquinho mais, eu sempre leio um pouquinho mais, para você ter um entendimento melhor. Amém? Para você ter um entendimento melhor do que Deus está falando conosco, tá, gente? Conosco. Que eu também tomo posse dessa palavra. Eu vou ler Marcos. Marcos 9, a partir do versículo 15. Não, 15 não, peraí, gente. Glória a Deus, peraí. 17. Marcos 9, 17, a partir do versículo 17. Eu vou ler no tablet, que eu já falei, né? A linguagem aqui é atual, dá para você entender melhor. Marcos 9, 17. Diz assim: Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que o expulsassem, e o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino, e ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: Quanto tempo faz que o seu filho está assim? E o pai respondeu: Ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo, na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: Se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: Eu tenho fé. Ajude-me a ter mais fé. Em outras traduções está assim: Ajude-me na minha incredulidade. 25 diz assim: Quando Jesus viu que muita gente estava se ajuntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: Espírito surdo e mudo, sai desse menino e nunca mais entre nele. E o espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Isso aqui é muito tremendo, gente. Eu quero falar algo muito tremendo pro teu coração aqui. Pro nosso coração nessa tarde. Só de ler eu já quero chorar. Parece que eu tô lá naquela história, parece que eu tô vendo, parece que eu tô sentindo. E é muito tremendo aqui. Essa passagem fala sobre um pai que leva um filho endemoniado, né? Até os discípulos de Jesus. Ele levou esse filho aos discípulos. Não era para qualquer um, gente. Era para os discípulos de Jesus. Ele pegou esse filho nesse estado e leva para os discípulos. E a palavra diz que os discípulos não puderam expulsar esse demônio. Aí ele leva esse menino até Jesus. Jesus fala: Quanto tempo seu filho está assim? E ele diz assim: Desde pequeno. Em outras traduções está assim: desde a infância. E Jesus fala: Ó povo sem fé, até quando estarei convosco? O que eu quero te falar aqui, nessa passagem tão tremenda, é que esse homem, ele pergunta a Jesus assim: O senhor pode ajudar? Jesus disse: Eu posso? Tudo é possível ao que crê. E ele diz assim: Eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. O
que é a incredulidade, gente? A incredulidade é a falta de fé. A incredulidade é quando você olha uma situação e não vê saída para ela. Esse homem, ele falou, me ajuda na minha incredulidade. Esse homem foi tão sincero com Deus, ele foi tão sincero com Jesus, ele falou assim, Senhor, eu creio. Ele disse assim, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Sabe por quê, gente? Porque se esse menino estava sofrendo desde a infância, quantos lugares esse homem foi? Quantas coisas esse homem fez para salvar esse menino? Quantas portas esse homem bateu para ajudar esse menino? E nada adiantou. Ele foi vendo as coisas acontecendo e todas as investidas frustradas. E o filho dessa forma. Você vê que, gente, ele levou o filho nos discípulos. Você imagina, vamos conjecturar aqui, como diz o meu marido, né, meu esposo, que fala bonito, vamos conjecturar sem criar heresia. Imagina esse homem levando os filhos aos discípulos, discípulos do Senhor, homens que andavam com Jesus, homens que tinham recebido do Senhor a autoridade de expulsar demônios, de colocar as mãos sobre os enfermos, curarem os enfermos. Imagina o grau de esperança que esse homem deve ter tido no coração dele. E a Bíblia conta pra gente aqui que ele chegou lá e de novo ele bateu com a cara na porta. Nem os discípulos puderam ajudar esse menino. Imagina o coração desse homem como é que estava. Olha, tem coisas que aos nossos olhos humanos, na nossa visão terrena, na nossa visão material, que é impossível acontecer. Tem situações na minha vida e na sua vida que se a gente olhar com os olhos terrenos, não dá para crer. Não dá. Esse homem aqui, gente, ele estava assim, mas não é porque ele era um homem incrédulo, um homem sem fé, um homem, sabe, que tem gente que debocha da fé dos outros, não tem fé e debocha da fé dos outros. Esse homem aqui, não é que ele não tinha fé, ele tinha, só que ele estava cansado. Sabe aquela situação que você passa, que eu passo, já passei, e ainda passo? Aquela situação de você tentar de todas as formas. E não, parece que não tem jeito. Né? Lá na minha terra, eu sou mineira, eu sou de Minas Gerais. E lá na minha terra, eles falavam assim, quanto mais reza, mais assombração aparece, né? E sabe aquele negócio, quanto mais você tenta melhorar, o trem fica pior? Imagina o estado desse homem, gente. Desde a infância, lutando por esse filho. Olha que situação difícil, olha o estado. Algumas traduções dizem que ele fala assim, Senhor, tem algumas traduções que dizem, Senhor, esse espírito quando pega o meu filho, lança ele no fogo. Tenta matar ele de todas as formas. Ele diz, se o Senhor pode, ele diz assim, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele fala, Senhor, se o Senhor fizer alguma coisa, o Senhor não está ajudando só ele, não, o Senhor está ajudando a mim também, porque eu já não estou aguentando mais. Senhor, se o Senhor fizer alguma coisa pelo meu filho, o Senhor está fazendo por mim também, porque eu não aguento mais ver. Eu imagino ele pensando, eu não aguento mais ver o meu filho sofrer dessa forma. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós, gente. Gente, isso aqui é tremendo. É a dor, sabe, de uma pessoa em desespero. Tem compaixão de nós, Senhor. Se tu podes, porque Jesus já era a última esperança. Nem os discípulos puderam fazer nada. Entrou no coração dele, será que mesmo que ele vai conseguir? Eu tenho lutado tanto, eu tenho tentado tanto. Aí ele falou, Senhor, se tu podes, tem compaixão de nós, faz alguma coisa por nós. Ele não falou, faz pelo meu filho. Ajuda ele. Ele falou, faz por nós, porque eu estou fazendo por ele, está fazendo por mim. Isso é tremendo, gente.
Isso aqui é muito lindo. Eu não dou conta, eu choro, porque parece que eu estou lá dentro da história, parece que eu estou sentindo a dor desse pai. E ele disse, tem compaixão de nós. Aí Jesus falou assim, tu crê? Olha a pergunta de Jesus. Acho que Jesus estava dentro do coração dele, né? É porque Jesus mora dentro do seu coração. E ele sabe de todas as coisas. E ele fala, tu crê? Tudo é possível ao que crê. E ele, com a fé dele completamente abalada, gente. Já tinha acabado de passar por uma decepção imensa, porque os discípulos, que eram os homens de Deus, que andavam com Jesus, não puderam fazer nada pelo filho. Essa era a última, fora as outras que ele já tinha passado. Porque se ele estava nesse sofrimento, é claro que ele não abandonou esse menino hora nenhuma. Lutou por esse menino a todo tempo. Aí ele disse, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Se fosse para traduzir isso para o teu coração e para o meu coração, era como se ele dissesse assim, Senhor, eu creio, sabe? Eu sei que, eu tenho ouvido dizer, sabe, que o Senhor é um Deus que muda, né? Que transforma, que cura cego, ressuscita mortos, né? Os paralíticos andam quando o Senhor chega. Eu creio nisso, eu ouvi isso, eu até creio, mas é que eu estou tão cansado. Sabe, você falando para Deus, Senhor, é que eu estou tão cansada já, sabe? Eu tenho lutado tanto, batido em tantas portas, esperado por tanto socorro, pedido ajuda a tantas pessoas, sabe, Senhor? Eu creio, só que, sabe, parece que é tão difícil isso. Parece que isso é tão impossível, Senhor. Aí ele fala assim, me ajuda na minha incredulidade. E é sobre isso que eu quero falar com você. Olha, não é pecado você olhar para uma situação e já ter sofrido tanto com essa situação, com esse casamento, com esse filho, com essa vida, com esse desemprego, com essa enfermidade. Eu não sei qual é a sua dificuldade. E você tem passado por isso há tanto tempo, você tem falado, Senhor, olha, eu olho assim, eu já não consigo mais nem ver a restauração. Eu já não consigo mais nem crer, sabe, Senhor, na libertação. Senhor, eu já nem consigo mais nem crer na restituição disso aqui. Porque eu tenho olhado, eu tenho buscado, eu tenho pedido, eu tenho orado, eu tenho clamado, sabe? Eu tenho me esforçado. Mas quando eu olho assim, parece que não tem mais jeito. Não é pecado você dizer isso para Jesus. Porque Jesus conhece o teu coração. E muitas vezes nós não conseguimos com os nossos olhos contemplar algo. Não conseguimos por causa da situação que a gente se encontra nesse momento. Da luta que você está passando agora. Porque a luta, gente, ela tem o poder de cegar a gente. A luta, a dor, o sofrimento, ela tem um poder de cegar a gente. De sugar as nossas forças, sabe? A nossa energia. Imagina esse homem lutando há quanto tempo ali, buscando e nada. Aí chega nos discípulos, que era o ápice, que era para ser chegar e fazer nada. E aqui eu libero uma coisa para você aqui. Que o Espírito Santo colocou no meu coração agora. Tem coisas que só Jesus que faz. Pode pedir para quem for. Tem coisas que é só para Deus. É só Deus quem faz. E esse homem chega até Jesus. Olha que coisa tremenda. E declara, com a sinceridade da alma dele, eu creio, mas só me ajuda na minha incredulidade. É você olhar para um problema e falar, Senhor, aos meus olhos isso aqui já acabou. Aos meus olhos isso aqui está destruído. Aos meus olhos não tem como libertar esse povo. Aos meus olhos esse casamento já era. Aos meus olhos a minha vida, a porta não abre. Aos meus olhos eu vou perecendo. Não é pecado isso é sinceridade. Deus prefere uma incredulidade sincera do que uma fé falsa. Sabe, de você sorrir e falar, Deus vai fazer, e dentro do seu coração, duvido. Tem jeito não. Isso aí já era. Mas está sorrindo dizendo que Deus vai fazer. Deus prefere
uma incredulidade sincera do que uma fé falsa. Você lembra de Tomé, o discípulo chamado Tomé, se não me engano? Eu vou ver e depois eu falo. O que não creu. Eu só acredito vendo. Eu só acredito vendo. Quando Jesus morreu e apareceu para os discípulos, ele apareceu primeiro para Maria, para as Marias lá, né? E elas contaram e os discípulos não creram. Olha só, preste atenção como é que funciona isso aqui. Depois ele apareceu para os discípulos de novo no caminho de Emaús. Jesus foi crucificado e deu uma ordem para eles ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Olha só, quando Jesus foi sepultado, sabe o que eles fizeram? Esqueceram do ficar em Jerusalém e começaram a regressar para Emaús, para o lugar de onde eles tinham saído. Eles não creram que Jesus ia ressuscitar. Jesus aparece para eles no caminho, quando eles estão voltando. Isso é tremendo, gente. Aí eles veem Jesus. Aí eles vão lá e contam para os outros discípulos que não viram. E sabe o que acontece? Os discípulos também não creem. Aí, o que acontece? Ele aparece para todos os discípulos, menos um. Menos um. E depois, esse um que não viu Jesus estava fora. E quando ele chega, os discípulos que estavam dentro da casa dizem assim, Jesus esteve aqui. Aí ele falou assim, eu só acredito se eu ver. Eu só vou acreditar se eu ver Jesus, se eu colocar o dedo nas feridas das mãos deles, se eu colocar o dedo, a mão do lado dele, ali onde foi traspassado. Eu só acredito se eu colocar a mão na ferida. Aí Jesus aparece para ele e fala assim, coloca aqui sua mão aqui na ferida aqui. Aí ele falou, Senhor, oh Deus meu. Aí Deus falou assim, bem-aventurado é você, porque viu. Você viu e creu. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Ele foi sincero. Ele falou a sinceridade do coração dele. E Deus foi lá e mostrou para ele que ele era real. Então Deus sempre vai preferir que você fale a verdade para ele. A verdade de todo o seu coração. Quando você for conversar com Deus, em oração, no dia a dia, você não conta para Deus o que você acha que Deus quer ouvir, não. Sabe? Você não conta para Deus assim, eu estou contando contigo, Senhor, eu tenho fé, eu acredito, mas dentro do seu coração existe aquela dificuldade. Você olha para a circunstância e seu coração grita lá dentro. Só que você não quer falar isso porque você acha que se você falar isso para Jesus, você vai entristecer ele. Você fala a verdade para o Senhor, de todo o seu coração. Esses dias eu fui orar, eu estava tão cansada. E eu fui falar com Deus, sabe? Eu queria falar com ele, eu falei assim, eu queria dobrar os meus joelhos hoje, sabe? Eu queria conversar com o Senhor durante um tempo. Só que eu falei para ele assim, só que eu tô tão cansada. Eu falei para ele assim, os meus pés estão doendo tanto. E eu tô tão cansada, sabe? Eu tô com sono, meu corpo tá doendo tanto. O Senhor me perdoa, porque hoje não vai dar pra gente conversar muito, não. Mas eu quero dizer que eu te amo. Verdade do seu coração. Deus não quer que você mente para ele e finge que tá tudo bem. Deus quer que você pontia para ele os teus problemas, pontia para ele as suas dores e que você diga para ele, aos meus olhos, eu não acredito. Aos meus olhos, eu olhando para isso aqui, Senhor, sou falha. Eu não consigo ver conserto nisso aqui. Me ajuda a crer. Me ajuda, porque eu tô tão enfraquecida na fé. Eu tenho apanhado tanto, levado tanto esbarrão, eu tenho lutado tanto e não tenho visto melhoras. Então, às vezes, eu acredito que não tem mais jeito. Só que eu tô aqui, abrindo meu coração pro Senhor, porque eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa. Gente, é tão tremendo isso aqui, que quando Jesus expulsa esse espírito desse menino, para abalar mais ainda a fé desse homem, quando Jesus expulsa esse espírito, a palavra diz que o menino cai no chão e fica como se estivesse morto. Imagina o coração desse pai agora.
Acabou. Agora eu perdi de vez o meu filho. Nem Jesus pôde salvar o meu filho. E o povo dizia, está morto. Caiu como se estivesse morto e o povo em volta dizia como está morto. E você imagina o coração desse homem agora. Agora acabou. Olha, você vê, parece que o trem que estava ruim, já estava ruim, estava difícil, e ficou pior ainda. Imagina um relance na mente dele. Imagina, gente. Vamos trocar de lugar com esse pai agora. Depois de tudo que ele viveu. Agora ele chega e acontece isso. E o menino fica caído como morto no chão. E o povo dizendo, morreu, morreu, morreu. E ele que já estava com a fé abalada. Oi, gente, é tão difícil. Tem coisa que aos nossos olhos é tão difícil acontecer. Eu sei disso. Tem coisas que aos nossos olhos é tão difícil de acontecer. Tão improvável de acontecer. Parece que Deus não vai ouvir a gente nunca. Parece que essa libertação não veio nunca, esse casamento não é reestruturado nunca, essa porta de trabalho não abre nunca aos nossos olhos. Só que a gente quer enganar Deus e fala, tá tudo bem, Jesus. Eu continuo crendo, eu continuo confiando. Deus não quer isso de você. Deus quer que você seja um filho, uma filha, que conta todas as dificuldades para Ele, que pontia todos os problemas, Ele gosta. Missionária, mas Deus sabe, mas Ele quer ouvir. Ele gosta de ouvir que quando você conta para Deus todos os seus medos, as suas impossibilidades, as suas angústias, isso gera entre você e Deus intimidade. E Deus começa a ser o seu melhor amigo. Porque nós contamos, sabe quando você tem uma dificuldade, você conta para todo mundo, menos para Deus? Você se abre, aí tem uma melhor amiga que você fala, amiga, eu vou te falar, tá? Eu tô ali, eu tô buscando, eu tô crendo, mas o negócio ali tá feio, tá? Eu não consigo, não. Mas lá para Deus você fala, não, eu creio, porque você acha que se você falar que tá difícil, que tá quase impossível, que você não tá se esvaindo a sua fé, você acha que você vai falar isso e Deus vai ficar triste. Como se Ele não conhecesse o teu coração. Como se Ele não interpretasse todas as palavras antes que elas saíssem da tua boca. A Bíblia diz que antes que saia da boca, Ele já interpretou as palavras. Porque Ele conhece as intenções do coração. E aí? Olha que difícil. Aí a Bíblia diz que esse homem fica lá olhando. E todo mundo dizia que o filho estava morto. Mas a Bíblia diz que Jesus vai lá, pega ele pela mão e coloca ele de pé. Quem entrega para Jesus não volta de mão vazia, gente. Por mais dificuldade que você tenha tido na sua vida, por mais portas fechadas, por mais que tudo tenha dado errado, quando você coloca para Jesus, expõe de todo o seu coração todas as suas dificuldades. Gasta tempo contando para Ele. Ele conhece as suas fraquezas. Ele conhece as suas necessidades. Ele conhece onde estão as suas dores. Talvez Ele só está esperando você confiar nele como o melhor amigo e abrir verdadeiramente o seu coração. A verdade. Senhor, para mim, olha, tô no limite, eu não tô dando conta mais, eu não consigo mais crer, eu não tenho mais força, me ajuda. Foi tão sincero, gente, esse homem. Esse homem foi tão sincero. De verdade, ele falou exatamente, não tenho condições. E é isso que Deus espera de mim e você. Deus está dizendo para você hoje, conta para mim. Eu quero ouvir todos os seus medos, mas conta para mim. Conta para mim as suas dores. Conta para mim o que você está olhando agora e está achando que é impossível. Por que você acha que é impossível? O que está te afligindo tanto assim? Conta para mim. Deus está dizendo, eu cuido de você. Eu cuido de você. Eu cuido da sua casa, eu cuido das suas dores, eu alivio esse teu fardo. Eu troco esse teu fardo pesado por um fardo leve. E eu quero falar sobre isso com você hoje. Não perca o seu tempo. Você pode desabafar com um amigo? Pode. Mas conta pra gente, mas conta toda a verdade. Ele sabe. Quantas vezes você ouve isso, né? Ele já sabe, ele não sabe? Sabe, mas ele quer ouvir.
e entenda que é Jesus. É Jesus. Não é apóstolo, não é amigo, não é irmão, é Jesus. Deus está dizendo para você hoje assim, tem coisas na sua vida, meu filho, minha filha, que só eu posso mudar. Eu estou esperando você parar de esperar nos outros e entregar o teu problema na minha mão. Porque eu sou capaz de botar essa dificuldade. Eu sou capaz, eu sou Deus para colocar todos os seus problemas para fora. Tirar, arrancar tudo isso de você, aliviar esse teu fardo. E ainda que digam que está morto, que morreu, que não tem jeito, eu coloco de pé. Eu tenho poder para mudar toda a sua vida, para reestruturar toda a sua casa. Só que você tem que aprender a confiar em mim, contar para mim e contar comigo. A gente conta com o homem, com a provisão do homem, com o que o homem vai falar, com o apoio do homem. E Deus está dizendo para mim e para você hoje, para mim e para você, conta para mim e conta comigo. Não importa quantas portas se fecharam, eu sou a porta. Aleluia. Eu sou a porta. Batei, batei e abri-se-vos-á. Buscai, buscais e encontrará. Porque todo aquele que bate, se abre. Todo aquele que busca, encontra. Abra o seu coração para Deus. Fala tudo que você está guardando aí, tudo que está te agoniando, tudo que está te matando aí, todos os seus medos, as suas dores, as suas angústias, conta tudo para Ele. E você vai sentir o seu coração se aliviando e uma fé tão grande se apossando de você. E você vai ver esse problema e você vai crer, mesmo em meio à dificuldade. Mesmo em meio às falações, você vai crer e entender que Deus está cuidando de tudo para você. Eu quero orar por você. Eu quero orar pelo nosso coração. Amém? Feche os teus olhos. Ora comigo, em nome de Jesus. Senhor, Deus querido, Deus amado. Neste momento nós queremos te entregar o nosso coração. Que por vezes, pelas lutas que passamos, pelas portas fechadas, pelos nãos que são ditos, a nossa fé se enfraquece, a gente olha o vento e a incredulidade começa a tomar conta do nosso coração. Senhor, eu quero te pedir esta tarde que o Senhor venha de encontro ao nosso coração, Pai. Aumenta em nós a fé. Nos ensina, Senhor, a confiar em Ti em todas as áreas, a contarmos para o Senhor todos os medos, todas as dores, todas as angústias, a colocarmos na Sua mão, Deus, todos os nossos impossíveis, porque possamos contar tintim por tintim, ser aqueles filhos que chegam para o Pai e abrem o coração, sabendo que do Pai vem um conselho bom, vem uma direção, vem um norte, e o Senhor é esse Pai. Toma o nosso coração e nos ajuda, Senhor. Ajuda-nos na nossa incredulidade, nos ensina a olhar para Ti, não para o vento, não para a tempestade. Em nome de Jesus, Senhor, aumenta em nós a nossa fé. É o que nós te pedimos nesta tarde. E por tudo, Pai, nós te damos graça. No nome santo de Jesus. Amém. A fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas cremos. Recebe essa palavra no seu coração. Recebe essa direção no teu coração nesta tarde. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, te proteja e te guarde. Deixa o seu nome, como eu já disse aqui, para colocar no caderno de oração. Não esquece de deixar sua curtida para esse vídeo chegar em outras pessoas. E outras pessoas aprenderem a conversar mais com Jesus. E abrirem o coração. E falarem para Ele tudo que está lá dentro. Em nome de Jesus. Curte, comenta, compartilha. Faz o que Deus tocar o seu coração.
Fica na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus.